Vieira Júnior. É comigo, São José, alô ouvinte da Rádio CBN Vale, muito boa tarde, está começando mais uma edição do Parada dos Esportes. CBN, Parada dos Esportes. O Parada dos Esportes que está chegando nesta quarta-feira, 3 de março de 2021, para todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e, claro, a você espalhado pelo Brasil e pelo mundo, por que não? Através da internet, no www.cbnvale.com.br. E por falar em internet, acesse, curta, compartilhe as redes sociais do Parada. Estamos no Instagram, no Facebook e também no YouTube. O Parada dos Esportes anos 57, uma criação, uma idealização do nosso querido amado mestre Alberto Simões. O professor Alberto Simões, que tanta falta faz em nosso convívio. O Parada dos Esportes, que como sempre está O Parada dos Esportes, que está como sempre recheadaço de muita informação para você. Daqui a pouco tem opinião, tem comentário aqui dentro do Parada e ele chega com o Paulo Roberto de Paula. Daqui a pouco também vamos falar do Votuporanguense, no quadro de Olho na Série A3, com o executivo de futebol do clube, o Diego Coppi. Ele estará aqui conosco para bater um papo para a gente saber como anda a equipe da Votuporanguense, do Votuporanguense, que enfrenta o São José durante esta Série A3. Daqui a pouco também teremos a presença do gerente de futebol da equipe do São José Esporte Clube, o Eduardo Ferreira. Ele vem para falar sobre as últimas movimentações de bastidores da equipe da Águia do Vale. E claro, hoje tá de volta, hoje tá confirmado, escalado com a camisa 10, o nosso querido Valtencir Vicente, o melhor de todos, que vem para atualizar as informações da Águia. Tem também um buchicho aí pelos lados do Taubaté, teve jogador que jogou ontem com a camisa do Taubaté, obviamente sem saber, mas infectado com a Covid-19, e a gente vai repercutir também aqui com o Valtencir sobre esse assunto. E olha, poderemos ter mais casos de Covid-19 no elenco do Taubaté. É o sistema da Federação Paulista, que pode ser falho, e parece que falhou desta vez aí, o jeito que é feito os exames, e aí ontem teve jogador que acabou jogando infectado e pode ter contaminado os seus companheiros. E aí a gente vai repercutir um pouco disso também aqui com o Valtencir Vicente. Esse é o Parada dos Esportes, que só está começando e, claro, fala em nome da maior linha de patrocinadores do rádio Vale Paraibano. O Parada dos Esportes fala em nome de Padaria Flor de P, 2 endereços em São José dos Campos para melhor atendê-lo. Jardim Aquários e também Jardim Paraíso. Alô Fernando, alô Renato, grande abraço para vocês. Central das Antenas, tudo para sua TV, tudo em produto Century, Rua Rubião Júnior 316, no centro da cidade. Nova Tintas Impermeabilizantes, eficaz para quem usa, lucrativo para quem vende, em parceria com a Gigavale. Alô Giovanni, grande abraço para vocês. Conosco, começando hoje, de volta com a gente, a Milclean, paixão por cuidar. Alô seu Otávio, torcedor fanático, seu Otávio, conselheiro do Taubaté, a Milclean, empresa de Taubaté, mas está aqui com a gente também. Alô, seu Otávio, grande abraço para o senhor, já foi membro da Federação Paulista de Futebol também, é um apaixonado pelo clube, é um apaixonado pelo futebol. Um abraço para toda a equipe Milclean. E Vinac Consórcios, quem poupa na Vinac realiza todos os seus sonhos. Acesse vinac.com.br. CBN, Parada dos Esportes. Ai, olha só, hein? Vem aí, fique esperto você, torcedor. Vem aí o manto sagrado do Parada. É a camisa do Parada dos Esportes, anos 57. Está sendo confeccionada pela Fest Sports. Fest Sports chegando aí no mercado, e ela vem para produzir o manto sagrado do Parada, camisa do Parada dos Esportes, anos 57. Portanto, você torcedor, fique ligado no programa e também nas nossas redes sociais. Em breve teremos sorteios das camisas do Parada. Um abraço pro Miro, um abraço pra Vanessa, pra toda a equipe da Fest Esportes. O Parada dos Esportes começando com a apresentação de Vieira Júnior, a produção é de Chaga Júnior e Celso Gomes, direção artística de Paulo Lima, o Bom Cabelo, na técnica central é de Show Ramiro, direção geral José Geraldo Amoroso Jorge. Rádio CBN Vale 750 AM, uma emissora afiliada ao Grupo Globo CBN. CBN,
Parada dos Esportes. Na Vale Lubrificantes, você encontra toda a linha automotiva e industrial. Lavagem de radiador com o melhor preço da cidade. Troca de óleo e filtro. E produtos de limpeza que vão deixar o seu carro ainda mais bonito. A Vale Lubrificantes atende no atacado e no varejo. Avenida Sebastião Gualberto, número 1370, na Vila Maria. Telefone 3923-4499. Vale Lubrificantes. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Você que busca o melhor custo-benefício em tintas e impermeabilizantes, escolha Nova Tintas, nas melhores lojas de materiais de construção do Vale. Você lojista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja, procure a Giga Vale Atacado, o depósito do seu depósito. Siga Nova Tintas no Instagram e conheça todos os nossos produtos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Eficaz para quem usa, lucrativa para quem vende. O Grupo Milclean, há 20 anos, tem paixão por cuidar de empresas no Brasil e no exterior. Além da unidade Milclean nos Estados Unidos, prestando serviços de limpeza, agora o Grupo Milclean também exporta seus produtos para o Mercosul. E não vamos parar por aqui. Estaremos sempre à procura de novos horizontes. Entre em contato conosco. Milclean. CBN, Parada dos Esportes. Muito bem, estamos de volta com o Parada dos Esportes e para começar legal, para começar bacana o nosso Parada, vamos começar com opinião. Parada dos Esportes. Opinião. E ela chega agora na voz de Paulo Roberto de Paula, o locutor das multidões. Diz aí, Paulinho, boa tarde. Alô, Vieira, aquele abraço, meus amigos do Parada dos Esportes. Estamos nós já na largada no futebol paulista para as equipes da região Vale Paraibana. Ontem, o Taubaté entrou em campo, com o Nabia Bichedinho Bragança Paulista contra o Red Bull Bragantino e tropeçou por 2-0. Eu inicio falando do Taubaté porque, na verdade, trata-se de um despertar para uma realidade também para o São José Esporte Clube. Por quê? Porque o Taubaté, tal e qual o São José, tem feito um trabalho estrutural muito bem feito, com a sua presidência, com a sua comissão técnica, com o técnico Toninho Cecílio, sobejamente conhecedor das divisões abaixo da 1, no contexto do futebol bandeirante. Então, esperava-se um resultado melhor. Porque o Taubaté tem contratado pontualmente bons jogadores, tem montado um elenco que realmente merece respeito e que já no primeiro jogo dá uma tropeçada por 2-0. Ah, mas é começo de campanha, começo de maratona de jogos, começo de competição. Isso aí realmente pode acontecer? Pode, claro que pode. Mas também não deixa de lado a luzinha amarela acesa, porque começa mostrando o seguinte, que o Taubaté perdeu e jogando mal, o que é pior. Porque se tivesse perdido com rendimento à altura da expectativa da comissão técnica, do torcedor e de toda a direção, tudo bem, mas não. O Taubaté ontem não viu a bola contra o RB Bragantino, que é um time, na verdade, a sub-23. É a rapaziada, a meninada, que fazem a base desse trabalho extraordinário que a Red Bull, através do Bragantino, vem fazendo no futebol paulista brasileiro, já tendo uma base também muito sólida, muito fortalecida, e já mostrou isso ontem, que pegou um time histórico da A2, um time que tem tradição, um time que tem nome, e já engoliu, meteu 2-0 e poderia ter feito até mais gols. Isto posto, vamos ao São José. Entra sábado à noite, às 7 da noite no Martins Pereira, no horário realmente meio esquisito, mas faz parte do contexto do momento do futebol brasileiro e mundial. Tem que se adequar a uma série de fatores para que possa ter uma partida de futebol. Então o São José entra pegando o Linense no próximo sábado. O São José está bem? Tudo leva a crer que sim. São José montou um bom elenco? Tudo leva a crer que sim. São José tem competência técnica na sua comissão? Tem, comprovadamente. Tem uma estrutura fora campo sólida? Tem, não se questiona. Tudo isso é o lado positivo da coisa. O que vai acontecer no campo de jogo, só Deus sabe. Afinal, Linense também, ouvindo ontem uma matéria feita pelo nosso Vieira Júnior com o diretor de futebol da equipe do Linense, dizendo também que a equipe de Lins vem preparada para a competição, vem buscando realmente sucesso
nesse campeonato. Então, o São José que entre, você entendeu? De antena ligada, que entre realmente esperto, porque é um jogo, e jogo é jogado, como já dizia o Roberto Costa, mas a verdade é que o São José entra com a possibilidade e com a expectativa de todos nós de um bom resultado. Isso posto, vamos torcer para que tal ocorra, porque o São José vive hoje de um trabalho fora campo extraordinário, porque caso contrário não teria como vingar, afinal de contas não tem bilheteria, essa pandemia não sei quando é que passa, não sei, cada um tem a sua opinião, né? A ciência não tem opinião definida, quanto mais nós, meros mortais, não é? Eu, particularmente, acho uma grande asneira esse tal de lockdown, esse tal de fechamento disso, fechamento daquilo, que tem que ter, na verdade, os cuidados básicos, né? Distanciamento, máscara e álcool gel, enfim, tudo aquilo que leva a você a ter uma garantia de que você não está contaminando e nem sendo contaminado. Mas como as autoridades aqui entendem, a gente vai sofrendo essa grúria que vive o futebol paulista, brasileiro e mundial, sem torcedor. Aliás, às vezes me causa até perplexidade como é que um time de futebol profissional consegue conviver sem ter a sua mola mestra de renda, que é exatamente a torcida. Além de não ter a emoção, a vibração, o fortalecimento de um time que joga com a sua torcida. Normalmente ele é muito mais forte, naturalmente, porque tem ao seu lado o apoio total da torcida nas arquibancadas. Isso fortalece. Você corre até o dobro do que normalmente você correria. Você tem muito mais gana do que naturalmente você teria. Enfim, a ausência do torcedor é um peso mortífero para a vida do futebol. Não sei até onde vai aguentar, mas o que nós esperamos é que no próximo sábado o São José, na sua largada, já dê um pontapé positivo para sempre do Linense, com uma vitória que vai trazer realmente uma tranquilidade muito grande para o começo da competição. É isso, Vieira. Amigos do Parada, um grande abraço. Valeu, Paulo Roberto de Paula, o locutor das multidões, trazendo a sua opinião, o seu comentário aqui dentro do Parada. Agora 4h17, agora Edson Ramiro, é hora de Série A3. Parada dos Esportes. De olho na Série A3. Muito bem, de olho na Série A3, hoje para falar sobre o Clube Atlético Votuporanguense. Está em contato conosco o Diego Copé, executivo de futebol da equipe do Votuporanguense, o Clube Atlético Votuporanguense de Votuporanga, para falar a quantos anda a equipe do Votuporanguense. Tudo bem, Diego? Boa tarde, um prazer te receber aqui nos microfones da CBN Vale. Boa tarde, amigos. Para mim é uma honra também estar falando com vocês, para trazer um pouco mais, né, dessa A3, que vai ser muito bem disputada esse ano, com times de alto nível, e bater um papo com os ouvintes também. Legal, obrigado pela sua disponibilidade, Diego. Diego, me diga uma coisa, primeiro de tudo, como é que tá a bela Votuporanga? Calor, como sempre, não? Muito quente, né? Aqui é bem abafado, uma cidade gostosa de se viver, bem habitada, né? Então, uma cidade que a gente se adaptou bacana, bem legal, e muito quente também, né? Isso nunca deixa de ser. Maravilha. E o Plínio Marim, estádio Plínio Marim, tá belo como sempre também, não? Muito bem conservado, né? Gramado em ótimas condições, uma estrutura interna muito boa, né? Um estádio de raridade a gente contar, principalmente na Série A3. Maravilha. Agora, Diego, me diga uma coisa, vamos do começo. Vocês partiram de uma ideia de contratar um técnico que não estava nos holofotes digamos aí do interior paulista, não vinha dos grandes centros aí de Série A2, Série A3. Vocês escolheram o Rogério Correia, que é ex-zagueiro, campeão brasileiro com o Atlético Paranaense em 2001, e esta está sendo, se eu não estou enganado, a primeira oportunidade dele como técnico principal de uma equipe profissional. Ele trabalhou muito com as categorias de base. Como é que vocês chegaram no nome dele? Como é que foi o processo para bater o martelo e falar, o Rogério Correia é o cara para dirigir o Votuporanguense? Na verdade, assim, tudo começou quando houve o descenso, né, da Votuporanguense, da A2 para A3 desse ano. Eles investiram muito pesado para ter o acesso ao Paulistão no ano de 2020, e na verdade foi um caminho inverso, né? Acabaram descendo. Diante disso, eles tinham muito atletas de base com muito potencial no clube, com contratos longos, e começou a ter uma mudança na mentalidade interna do clube. Foi aí que eles me contrataram. Já tinha um treinador, que era o Júlio Sérgio, né? E mediante a isso eles me trouxeram como novo diretor para organizar o clube. E o Júlio, nesse meio do caminho,
ele acabou recebendo uma proposta para ser auxiliar efetivo do Coritiba, ainda na Série A do Brasileiro, né? E aí, então, quando eu estava implementando uma nova filosofia do clube, desenhada para usar muitos meninos da categoria de base, e eu precisava achar um técnico com esse perfil, não de base, mas de ele poder extrair o máximo dos atletas, né? O Rogério Corrêa, ele já teve uma experiência profissional no Anapolina, foi o primeiro time dele como profissional, e logo depois ele já foi para o Atlético Paranaense, né? Exerceu a função de treinador também no Botafogo de São Paulo, aqui da nossa São Paulo de Ribeirão Preto, como base. E dentro do Atlético Paranaense ele teve algumas subidas, né, de categoria e chegou até o profissional como cargo de auxiliar técnico da casa, junto com o Eduardo Barros, ainda nesse Brasileiro. Então ele acabou se encaixando na filosofia que eu estou implantando no clube. Não somente de usar os meninos, mas eu preciso dar para os meninos uma bagagem, né? E o Rogério, ele tem isso, né? Ele não só jogou, como também ele conseguiu treinar e participar de treinos vamos falar assim, de um nível mais elevado, né? Então, dentro da nossa nova filosofia, que a gente tem um planejamento a médio e a longo prazo, o Rogério acaba se encaixando perfeitamente. O Rogério, então, ele já era um conhecido seu, então é uma aposta sua mesmo. Uma aposta do clube, né? Eu digo que a gente não toma nenhuma atitude sozinha. Eu sou o diretor, mas a gente tem alguns investidores no clube que entendem de futebol e a gente acaba tomando uma decisão em conjunto, né? Foi o nome que a gente trouxe, partindo de um perfil que não disse para você, e eles acabaram aprovando também o nome que a gente trouxe e acabou chegando a um consenso e trazendo a contratação do Rogério. Maravilha. Diego, se eu estiver enganado, você me corrija, por favor. Pelo que eu sondei aqui, vocês têm um elenco com 33 atletas, segundo o site da federação, tem 32 atletas inscritos, um bom elenco que vocês têm para trabalhar aí, né? E pelo que eu vi também, vocês têm no mínimo 2 atletas por posição, né? Exato, a gente tem na verdade assim, a gente tem muita base, né? A gente tem cerca de 14 atletas de base, que era oriundo das categorias de base, disputou o sub-20, atletas que a gente tem um certo, a gente enxerga um potencial muito grande para poder desempenhar bem, e a gente, na verdade, contratado mesmo, a gente contratou cerca de 14, no máximo 15 jogadores, e vai fazer essa mescla com a base. Entendi, muito bem. E com base nesse elenco que vocês montaram, utilizando aí, que nem você disse agora, 14 jogadores de base, então somando aí 18, 19 contratações. Você, como executivo de futebol, ao lado do técnico Rogério Corrêa, estão satisfeitos com o elenco que vocês têm na mão para começar esse campeonato? Sim, totalmente satisfeito. Quando a gente diz que a gente está usando atletas de base, não significa que a gente não enxerga neles o potencial para resolver a curto prazo, né? Quando me foi apresentado esse projeto, eu primeiro quis ver os atletas que a gente tinha disponível, né? E aí a gente enxergou um potencial muito grande. A gente ficou muito entusiasmado com o potencial, com o material humano que a gente tinha, e até se cogitou, falei, poxa, como que isso não foi usado antes, né? A gente tem muitos atletas, né, que voltaram de empréstimo de clubes grandes, de Fluminense, de Flamengo, Atlético, Grêmio, então eles voltaram de empréstimo com muita sede, com muita vontade de jogar, né? E aí eu já disputei várias A3 por diversos clubes, e a gente sabe que o Campeonato Paulista da Série A3 é um campeonato muito difícil, que nem sempre o elenco mais qualificado tecnicamente é aquele que pode chegar, mas sim aquele que tem mais fome, né? Então, essa meninada nossa aí, eles têm apresentado um poder de vontade muito grande, e isso tem deixado a gente muito contente. Maravilha. Me diga uma coisa, vocês fizeram 3 jogos treino, se eu também não estiver enganado, se a minha pesquisa foi correta, vocês enfrentaram o Novo Horizontino lá em Novo Horizonte, perderam por 3-1, venceram o Monte Azul lá em Monte Azul por 2-1, e no último confronto contra o Mirassol lá em Mirassol, empate em 2-2. Como é que você avalia esses 3 jogos treinos? A gente sabe que resultado em jogo treino é o que menos importa, o que vale é justamente a movimentação, a observação de ambos os técnicos, no seu caso, obviamente, do Votuporanguense. Qual que é a avaliação que você faz dessas movimentações, principalmente a última, esse empate contra o Mirassol 2-2? Perfeita a sua colocação, né? O resultado pra gente não é que não importava, né? Era talvez o último quesito que a gente ia jogar,
mas a gente jogou muito o aspecto individual dos atletas, no sentido de comportamento, né? E justamente aquilo que eles conseguiram pegar nessa pré-temporada, né? E a gente ficou muito feliz com o que conseguiu enxergar, e pegamos times de divisões acima, né? E o comportamento da nossa equipe dentro da proposta tática foi bem bacana, sabe? Muito entusiasmado a gente ficou. Só que a gente sabe que quando vale 3 pontos, né, coisa muda, né? Entra várias outras coisas. Mas até então, vamos falar que até hoje a gente tem estado muito confiante, muito feliz. Lógico que a gente está com o pezinho no chão, né? Por ter muito menino, a gente vai diretar degrau por degrau, vamos entrar para não cair, né? Depois que a gente conseguir escapar do rebaixamento, aí a gente vai pensar em classificar, né? A gente vai ter os pés no chão, até pelo elenco bem jovem que a gente tem em mãos. É justamente isso que eu ia te perguntar. Primeiro, pelo fato de você ter um elenco bem jovem, porque você tem vários jogadores da base. Também os contratados, tem muitos jogadores jovens. Como é que vocês estão lidando? E também você tem um técnico jovem também, né? E como é que vocês estão lidando com a ansiedade para a estreia? Vocês vão abrir o campeonato da Série A3, porque jogam no sábado, 10 da manhã, contra o Rio Preto, lá no Anísio Haddad. Calor também, lá no estádio Anísio Haddad. Como é que vocês estão lidando com essa ansiedade aí para a estreia? O fato de a gente usar bastante garotos, e isso coloca na gente um pouco de conter a ansiedade deles, né? Ansiedade e vontade. Como eu disse, o fato de ser muitos meninos não significa que a gente vai estar desqualificado, né? Sem dúvida. Mas a gente tem que segurar um pouquinho eles, justamente por causa do que você falou. É muita ansiedade, é muita adrenalina da parte deles. Então a gente tem feito um trabalho interno bem bacana em relação a isso, tem deixado eles bem à vontade nesse sentido, até porque a gente pode ter atletas já que vão atuar como titular, né? Outros que vão ser relacionados para o banco e outros que nem vão ser convocados para jogo. Faz parte do processo do futebol, eles estão acostumados. Mas o fato de ter muitos meninos, a gente acaba tendo um trabalho psicológico um pouco diferente, né? Justamente para deixar eles bem cientes que cada hora tem o seu momento certo, né? Que não vai ser de uma vez. Ô Diego, me diga uma coisa, uma situação delicada que está para o mundo inteiro, que é a pandemia, não vai ter torcedor no estádio, e a gente sabe que os clubes do interior, a renda faz muita diferença para os clubes, vocês não terão, aliás, ninguém vai ter, porque tudo fechado. Como é que vocês estão se virando aí para de repente, conseguir mais renda, conseguir mais patrocínio, conseguir mais dinheiro mesmo para poder tocar o futebol, porque não é fácil? Realmente não é fácil. A renda de jogo, né, ela conta muito pro funcionamento da própria partida, né? Pra gente ter um jogo em casa, é um gasto muito elevado. Então, na verdade, todo time do interior, isso é geral, eles pagam para jogar, né? Então, infelizmente, a gente tem um gasto muito grande, ainda mais nós por ser arena, que nem aí em São José também, é um estádio muito bom, né? Então, quanto maior é o seu lugar de espetáculo, ele faz você gastar um pouco mais, né? Por limpeza, por organização, por vários portões, e você tem que deixar, por mais que não tenha público, você tem que deixar sempre um profissional à disposição. Então, gera um gasto muito grande, e a gente tem feito apelos, né? Tem patrocinadores da cidade que ajudam, empresas da cidade que ajudam. Nossa camisa a gente deixou bem à disposição para o comércio local poder nos ajudar, poder também investir, né? Então é uma luta diária, por mais que é um clube empresa, por mais que existem investidores, a gente sabe que nunca é suficiente o aporte financeiro que dão, porque é muito gasto, né? É lesão, é viagem, é alimentação, ainda mais agora que aumentou, né, os gastos com testes de Covid, então é um gasto semanal muito grande, né? Então a nossa receita tem vindo até de patrocínios, né? Muitas pessoas ajudam o clube pela paixão que existe, justamente para poder continuar o campeonato e não parar. Os testes de Covid, vocês arrumaram alguma parceria com algum laboratório, alguma coisa, ou está sendo financiado 100% pelo clube? É 100% pelo clube. A gente conseguiu um belo desconto, né? Mais da metade no sentido financeiro do que seria individualmente cobrado, mas mesmo assim ainda a gente tira uma bom dinheiro sai do bolso nosso para bancar esses testes. Não é fácil não. Diego, infelizmente não temos mais tempo, mas eu queria agradecer muito a sua disponibilidade de bater esse papo com a gente. A gente criou esse quadro de olho na Série A3 para a gente saber um pouquinho como é que anda os adversários do São José, até para o torcedor aqui de São José entender que as dificuldades são gerais, não são só aqui. Quero te agradecer mais uma vez, um grande abraço e bom campeonato para vocês.
Obrigado, eu que agradeço o convite, me coloco sempre à disposição e desejo muita boa sorte ao pessoal de São José, que se a gente possa se encontrar somente na final, já com os acessos garantidos de ambas as equipes. Já. Maravilha, que seja assim. Um abraço, Diego, um abraço, obrigado. Um abraço, obrigado, fica com Deus. Tchau, Amém, tchau, tchau. Conversamos com o Diego Copê, executivo de futebol do Votuporanguense, passando aqui pelo microfone da CBN Vale. Você vê, a gente está falando, ontem a gente conversou com o pessoal do Linense, a gente conversou com outras equipes, e você vê que o discurso é basicamente o mesmo. Estão sempre no mesmo caminho, as dificuldades são as mesmas, uns elencos um pouco mais recheados, outros menos, mas assim, tá na mesma batida, todo mundo de Série A3, e vamos, que o campeonato começa neste final de semana. Neste final de semana tem Águia do Vale, tem Paulo Roberto de Paula. Segura, Paulo Roberto! O Paulo Roberto vem chegando ao lado de Antônio Carmo e Paulo Roberto de Carvalho. Olha que dupla, hein? Paulo Roberto de Paula e Paulo Roberto de Carvalho. Vai ser uma beleza na transmissão. Aliás, já foi no ano passado, vai ser esse também, junto com o eclético Antônio Carmo. O Chaga Júnior estará aqui no plantão esportivo ao lado de Edson Ramiro, que veio com a camisa hoje do Homem de Ferro. Não, como é que não? É o Capitão América, que beleza. 4h31, a gente vai para um rápido intervalo. Na sequência tem o repórter CBN e depois ele veio, o melhor de todos, o Valtencir Vicente, para dissecar as informações da Águia do Vale. É rapidinho, já voltamos. CBN, Parada dos Esportes. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Quarta-feira, 3 de março de 2021. O Ministério da Saúde deve fechar ainda hoje um acordo com a Pfizer para comprar 100 milhões de doses da vacina contra o coronavírus. A reportagem da CBN apurou que o ministro Eduardo Pazuello vai convidar representantes da farmacêutica para uma reunião e finalizar a negociação. A Pfizer apresentou uma proposta ao governo brasileiro há 2 semanas. A vacina da Pfizer já conseguiu o registro definitivo da Anvisa. O governo de São Paulo regrediu todo o estado para a fase vermelha do plano de quarentena. A medida mais restritiva entrará em vigor na primeira hora de sábado e deverá ser adotada até 19 de março. A fase vermelha restringe o funcionamento do comércio não essencial, como bares, restaurantes e shoppings. As escolas permanecerão abertas. Padarias, mercados, farmácias e igrejas também poderão funcionar. O governador João Dória afirmou que São Paulo e o Brasil estão à beira de um colapso no sistema de saúde e que o momento exige medidas coletivas e urgentes. Ontem, o estado paulista registrou o maior número de mortes por coronavírus para um único dia desde o começo da pandemia, com 468 novas vítimas. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o número de pessoas internadas com Covid-19 também bateu o recorde ontem. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, afirmou que mantém conversas com o oposicionista Juan Guaidó, da Venezuela. Ele comentou ainda que os Estados Unidos planejam adotar mais pressão multilateral contra o presidente Nicolás Maduro. Antony Blinken já havia dito que considera o líder chavista um ditador brutal. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em forte baixa de 3,2% aos 107.886 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial tem alta de 1,4%, cotado a R$ 5,749. Já o euro tem valorização de 1,2% e é vendido a R$ 6,933. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora.
Comida caseira? Roma Restaurante. Self-service e aquele sabor delicioso da comida caseira. Roma Restaurante. De segunda a sábado. É logo ali, Rua Paraibuna, 237. Rua Paraibuna, 237. Fone 3942-8362. 3942-8362. Roma Restaurante. Sua opção de comida caseira no Jardim São Dimas, em São José dos Campos. Na Central das Antenas você encontra toda a linha de produtos Century. Antenas parabólicas e para UHF, celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941-5853. E aí, qual o seu sonho hoje? Comprar um carro novo e colocar o pé na estrada? Viajar e conhecer o mundo? Viver momentos inesquecíveis e conquistar o seu espaço? Aproveitar a vida com quem você mais ama. A gente sempre trabalha para que tudo isso aconteça. Vinac Consórcios, há 40 anos, realizando sonhos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Você que busca o melhor custo-benefício em tintas e impermeabilizantes, escolha Nova Tintas, nas melhores lojas de materiais de construção do Vale. Você lojista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja, procure a Giga Vale Atacado, o depósito do seu depósito. Siga Nova Tintas no Instagram e conheça todos os nossos produtos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Eficaz para quem usa, lucrativa para quem vende. O uniforme da sua escolinha de futebol ou da torcida do seu time do coração já está ficando velho? Vem pra Fest Esportes. Produzimos uniformes em tecido dry fit, com proteção UV, personalizado e do jeitinho que você quer. A Fest Esportes conta com uma equipe especializada que cria todo o design do seu uniforme. Enviamos encomendas para todo o Brasil e aceitamos cartões de crédito. Faça já o seu orçamento pelo WhatsApp 12 991 22 68 15. Pensou em camisetas esportivas? Vem pra Fest Esportes. O Grupo Milclean, há 20 anos, tem paixão por cuidar de empresas no Brasil e no exterior. Além da unidade Milclean nos Estados Unidos, prestando serviços de limpeza, agora o Grupo Milclean também exporta seus produtos para o Mercosul. E não vamos parar por aqui. Estaremos sempre à procura de novos horizontes. Entre em contato conosco. Milclean. CBN, Parada dos Esportes. Muito bem, de volta com o Parada dos Esportes, agora 4h38, em nome de Padaria Flor de P, Central das Antenas, Nova Tintas Impermeabilizantes, conosco Milclean e Vinac Consórcios. Quem poupa na Vinac realiza todos os seus sonhos. Deixa eu mandar um abraço de gente que ouve a gente, agora também vê a gente, né? Antigamente só ouvia, agora também vê, através da internet. Olha aí, cadê o barulhinho da internet? Cadê? Ah lá, que beleza. Edson Soares está ouvindo a gente. O Ricardo Gonçalves também está ouvindo. O Noel, não é Natal, mas o Noel tá chegando também. Alô, Noel, um grande abraço para você. Vovô, Noel, vovô agora, hein? O Ricardo Gonçalves está ouvindo pelo Rádiosnet, obrigado. O Luiz Siqueira, o Pezão, o Pezão, técnico de futsal, ex-goleiro. Agora até lá em... onde é que é mesmo que é a cidade? Esqueci. Em Limeira, é lá em Limeira, a cidade onde o Pezão é técnico. Ricardo Gonçalves de novo, o Wellington Alexandre Santos também acompanhando. Todos estão preparados para ele, a chegada triunfal do melhor de todos, o repórter das multidões. Tem o locutor das multidões e tem o repórter das multidões também, o nosso querido Valtencir Vicente. O pessoal nem queria ouvir o programa ontem porque não tinha o Valtencir. Falei, calma gente, amanhã ele volta. E hoje ele voltou. Alô, Valtencir Vicente, de onde estiver, se estiver, deixa cair, Valtencir. Boa tarde. Boa tarde, Vieira Júnior. Um grande abraço, amigos da CBN Vale, do nosso Parada dos Esportes. E pode ter certeza, viu, Vieira? Se pedirem aí um vendedor de gelo lá para o Polo Norte, eu indicarei você. Não é para tanto, Valtencir. É um lobista de primeira qualidade, no bom sentido.
O Valtencir, o pessoal não queria nem ouvir o programa ontem, porque eu avisei que você não estaria, Valtencir. Exagero à parte, Vieira. Vamos ao que interessa, né? Ao esporte bretão, que um dia consagrará Léo Natel, por exemplo, viu, Vieira? Não. Valtencir Vicente, Águia do Vale, apresentou jogador novo ontem, Valtencir. É o Janilson, lateral esquerdo. Ele não teve uma boa passagem pelo Guaratinguetá nos idos anos de 2012. Mas naquela época o Guaratinguetá tinha um time bom de primeira divisão. E o Janilson, que já vestiu mais de 20 camisas, vem num embalo interessante. Ele, nos 2 últimos anos, atuou pelo Velo Clube de Rio Claro, participou de 46 jogos do time, chegou a fazer 2 gols e foi titular na equipe que no ano passado foi campeã da Série A3 e conquistou acesso à Série A2, que começou agora, aí no último sábado. Então, Janilson, lateral esquerdo, cearense bem experiente, 34 anos, é aquele lateral esquerdo que o São José procurava para dividir posição com o Oliveira, que já está no grupo desde o início da pré-temporada. O Janilson participava normalmente das atividades lá do Velo Clube de Rio Claro, aí por intermédio do técnico João Valim, a diretoria Rio Clarense conseguiu fazer mais uma contratação de um outro lateral esquerdo, entendeu que não precisava mais contar com o Janilson, e o São José, ao saber que o Janilson estava disponível no mercado, foi lá e já trouxe o jogador, que inclusive foi inscrito na segunda-feira, no último dia de prazo para a habilitação dos atletas que poderão participar da primeira rodada. Esse o técnico Ricardo Costa entender que o Janilson já deve chegar, colocar a camisa e entrar em campo, está devidamente regularizado para o jogo de sábado no Martins Pereira contra o Linense, Vieira Júnior. E quem contratou o Genilson foi o Eduardo Ferreira, e o Eduardo Ferreira está conosco, gerente de futebol da equipe do São José. Tudo bem, Eduardo? Boa tarde, um prazer mais uma vez falar contigo, amigo. Boa tarde, amigos, prazer também falar com vocês mais uma vez, sempre muito bom estar com vocês nesse programa, audiência maciça, tudo aqui do Vale do Paraíba, e eu estou à disposição. O Eduardo Valtencir falava da contratação do Genilson. O São José, em princípio, a única vaga no time, ou melhor, a única posição no time que não tinha pelo menos 2 atletas na posição era lateral esquerdo, e vocês correram para ter pelo menos 2 jogadores de cada posição. O Genilson chegou, foi inscrito e já dá para ir para o jogo se o Ricardo Costa quiser, não é isso? Sim, o Genilson já está à disposição. O processo dele foi muito rápido, porque o pessoal do Velo Clube colaborou, nos ajudaram nessa questão. O atleta já vinha de uma pré-temporada. Aliás, a saída do Genilson do Velo foi algo misterioso. Ninguém conseguiu entender porque ele era titular absoluto. Vinha de um acesso junto à equipe da 3-2. Já estava com 2 anos seguidos no clube como titular. E de repente ele ficou sabendo que ele estava fora dos planos. Jogou 5 amistosos, jogos treinos como titular, né? Então, certas coisas que a gente não entende, ele também não. Mas corremos, jogador que conhece a divisão, vem com acesso, maduro, bastante rodado, encaixa no perfil do elenco do Ricardo, que nós montamos, e ele já está à disposição do Ricardo. Só fazendo uma colocação, né, dentro do que você falou, na verdade, não somente a lateral esquerda. Nós não temos hoje o segundo volante na mesma característica do Alain, nós não temos, e nós não temos um 9 que não seja o Magrão, né? Então são posições que nós estamos buscando jogadores também. Maravilha, maravilha. Valtencir Vicente, estamos com o Eduardo Ferreira, Valtencir. Opa, um grande abraço ao Eduardo Ferreira, e lá em Bauru surgiu a seguinte conversa, Eduardo, que o São José estava próximo de um acerto com o Richarlison, aquele bem conhecido, ex-São Paulo, vários clubes. Mas aí o pessoal do Noroeste, sabendo que o Richarlison daria preferência para ficar em casa, ele é de Bauru, teria coberto a proposta feita pelo São José, e o São José ainda gostou porque surgiu o Janilson liberado. O São José andou atrás do Richarlison, era por isso que vocês ainda deixavam essa abertura na lateral esquerda do elenco, Eduardo? Boa tarde. Boa tarde, Valtencir. Na verdade, não era o Richarlison. Na verdade, o Richarlison, nós pensamos nele para fazer essa função de um volante pelo lado esquerdo, né?
O lateral esquerdo que nós queríamos era o Bruno Recife, que por sinal foi para o Noroeste. Essa é a grande verdade. O Bruno já vinha numa conversa com o Luiz Carlos Martins desde dezembro do 2020. Eles trabalharam 2 ou 3 anos juntos no São Caetano, então eles são muito amigos. E nós fizemos uma proposta que eu achei muito boa para o Bruno, mas o Noroeste cobriu a proposta e o Bruno, por ser uma pessoa assim, de caráter, já tinha dado uma palavra para o Martins, ele foi para o Noroeste. Ele seria o nosso lateral esquerdo. Valteci? Pois não, Vieira. Segue, Valteci. E é o seguinte, Eduardo, e também uma outra informação que vocês estão praticamente com um atacante no elenco já devidamente contratado. Só falta detalhes para ser anunciado, é isso? Sim. Nós temos um atacante, como a gente chama hoje em dia, o extrema, né? Um atacante de lado, antigo ponta. Ele vinha de uma lesão, fez uma cirurgia há um tempo atrás. Então nós estávamos apenas aguardando a parte clínica, né, para ver se ele conseguiria estar positivo. Porque o atleta, como jogador, a gente já sabia que ele é bom jogador, embora novo, e essa lesão tirou aí uma sequência muito boa dele. Mas ele já está treinando, nós aguardaremos até amanhã, só uma questão, aliás, até o final desta tarde, né? É uma questão só de transferência que foi feita para um clube da Bahia, e se tudo correr bem, amanhã a gente já vai dar entrada na documentação dele. Ô Eduardo, esse período agora, que faltam 2 dias para começar o campeonato, os jogadores estão começando a procurar os dirigentes, inverteu a situação agora ou não? O que acontece é que os atletas que vão ficando sem clube, sem uma definição, começam a ficar muito tempo em casa, eles começam a ficar preocupados, né? E aí eles começam a conversar com seus representantes para que eles possam arrumar os clubes. Estão aparecendo alguns nomes, mas assim, nós queríamos, para essas 2 ou 3 posições que estamos buscando, a gente queria alguém assim, mais rodado, como eu falei para vocês, que conheça um pouco mais a divisão, que tenha um pouco mais de minutagem, né, do Campeonato Paulista. E confesso que não está fácil. Não está fácil. Hoje eu recebi, como eu falo para vocês, hoje mesmo já recebi uma ligação de um amigo de clube de Série A1 de Paulista perguntando se não tem uma indicação de um atacante para ele, né? Eu falei, amigo, eu preciso de 2 aqui. Mas é a situação. Mas sim, agora vai apertando, o campeonato vai começando e o pessoal começa a nos procurar. Falta em si? Bom, e aí nesse sentido, vocês ficaram também com o Eric Mamer, que o Ricardo Costa já conhecia, de Português Santista, de São Bernardo. Parece que foi um jogador que aceitou passar um tempo com vocês para mostrar que poderia ser útil e acabou ficando. Foi isso também, Eduardo? Correto, Valdir, informação sempre muito precisa. O Mamer vinha de um tempo inativo, ele até conversou conosco com a possibilidade, ele conversou conosco e disse que na conversa com a família, com a esposa, houve a possibilidade de ele parar com o futebol, mas o Ricardo sabia que ele já estava treinando, tem um time em Santos, onde treina o Robinho, o William, Batoré e outros jogadores que estão inativos, e ele estava fazendo parte desse grupo. Então ele achou que dava para dar uma observada no Mamer, e o Mamer, para nossa surpresa, chegou muito bem. Como eu já conheci o Ricardo, é um atacante pelo lado, tem velocidade, consegue entender o jogo. A gente achou, e temos dificuldades também, achamos por bem ficar com ele aqui no elenco, e eu creio que vai nos ajudar muito. Maravilha. Ô Eduardo, não sei se você já está sabendo aí dos bastidores, mas a gente já recebeu uma informação, vou até misturar um pouco o assunto, mas é que é de interesse de todo mundo. A gente recebeu a informação, e vai ser divulgado nas próximas horas oficialmente, de que ontem o Taubaté acabou atuando contra o Red Bull com 2 jogadores infectados pela Covid-19. Obviamente que a diretoria do Taubaté não sabia, os jogadores não sabiam, o resultado só saiu hoje do exame que eles fizeram da última segunda-feira. Porém, eles estavam aptos a jogar devido ao exame que eles fizeram na outra segunda-feira.
Então, a chance de contaminar o Taubaté, o elenco do Taubaté inteiro é muito grande, porque os caras conviveram, rezaram junto, fizeram aquele 1, 2, 3 Taubaté antes de entrar em campo e tudo mais. Você já estava sabendo disso e como é que vocês estão trabalhando? Porque serve de alerta, porque, por exemplo, os clubes têm que fazer exame na segunda-feira, o Taubaté fez numa segunda-feira e jogou só na outra terça. É muito tempo e os caras se contaminaram. Você está sabendo disso e como é que vocês estão lidando com essa situação? Sim, nós sabemos da situação do Taubaté, isso aconteceu em outros clubes também, já aconteceu no campeonato anterior, né, do ano 2020, como você disse, às vezes faz o teste, se ele não chegar a tempo, não dá para saber se o jogador está contaminado ou não, né? E mesmo após fazer o teste, se o atleta não ficar dando negativo, ele não ficar isolado, a possibilidade dele estar se contaminando é muito grande, né? E para os clubes é muito difícil você, nesse momento agora, novamente isolar todos os atletas após o teste do Covid, né? Até porque os clubes terão que arcar com despesas aí também, não somente dos testes, né, que não era pago pelos clubes, mas como outras despesas que não existiam anteriormente, e isso torna inviável o clube ter que deixar os atletas também isolados. Tem que ter muito dinheiro para fazer isso, né? E nós sabemos que nós temos limitações na nossa divisão, aqui no próprio São José, sobre essa questão. Nossa maior preocupação é estar alertando os atletas todos os dias, fazendo palestra com eles, conversando em grupo, conversando individualmente, atletas que estão com sua família residindo já em São José dos Campos, né? Então tem contato com a esposa, tem contato com os filhos, conscientização, uso da máscara, álcool em gel, não tem como evitar isso aí, entendeu, Vieira? É muito difícil. Nós fizemos o nosso teste, né? Vai sair antes, o resultado sai antes da primeira partida, e aí a gente vai ter uma noção. Aí o que a gente pode fazer é isolar os atletas que, se porventura estiverem contaminados, né? E conscientização. Não tem muito o que se fazer nesse sentido, senão isolar o atleta. Aí sim a gente teria uma garantia maior. É uma situação preocupante, porque os caras entraram em campo ontem contaminados, como eu disse, sem culpa nenhuma dos atletas e dos dirigentes do Taubaté, mas a chance deles terem contaminado os companheiros e contaminado inclusive os jogadores do Red Bull é muito grande. Volta em si. Sobre esse assunto, Eduardo, hoje pela manhã foram feitos os testes do São José, os resultados saem na sexta-feira, se tudo der certo, no sábado, todos os jogadores à disposição para a estreia. Esses resultados vão valer também para a rodada de quarta-feira. Aí o clube teria que, entre aspas, prender todo o grupo, colocar todo mundo numa bolha, fazer os 2 jogos e depois refazer os testes após uma primeira folga. Como é que vocês estão esquematizando para ter o mínimo possível de brechas para problemas nesse sentido, Eduardo? Exatamente isso que eu falava, né, Valtencir? Essa dificuldade para os clubes hoje, principalmente os clubes de Série A3, né? Onde a receita não existe quase, né? É muito difícil você isolar o atleta. Como é que nós faríamos isso? Né? Vamos colocar todos esses atletas onde? Né? Teríamos que levar para um hotel. Isso aí é inviável financeiramente hoje para o clube, é muito difícil. Os testes, por exemplo, que foram feitos hoje, antigamente eram pagos pela federação. Hoje o clube paga com testes. Eu não me lembro, acho que são 47, 48 testes que foram feitos. Porque você testa a cozinheira, você testa o pessoal que dá todo o suporte, você testa toda a comissão, alguns da diretoria, enfim. É muito difícil pagar tudo isso, isolar os jogadores, né, isolar todo esse público e bancar isso aí. Então, como eu falei, é conscientização. A gente conversa com os atletas, eles estão ouvindo a notícia todos os dias. Não temos como impedir o atleta de hoje de ir para a casa dele, né? Que nem você falou, pôr numa bolha ali seria o ideal. Isso já foi feito, está sendo feito por alguns clubes, né? Mas nas divisões principais, que tem uma condição financeira boa, né? Eles estão conseguindo. Os demais, os jogadores estão soltos, né? Como qualquer outro aí, vamos dizer assim, não nesse sentido, mas eles ficam mais restritos do que os outros, mas porém estão livres para ir para sua casa.
É isso que eu quero dizer. Eles estão livres para ir para sua casa. Um pouco mais presos, mas livres para ir para casa, para circular. Aí vai muito da conscientização. A gente vem falando aqui, né, Eduardo, acho que você corrobora com isso, que a primeira escalação de qualquer técnico é o teste do Covid, porque se tiver jogador contaminado, não vai poder escalar. E ainda sobre o Taubaté, eles estão refazendo os exames, vão refazer os exames, e assim que eles tiverem os resultados, eles vão emitir uma nota, porque já pode ter mais jogadores contaminados. Se acontece um negócio desse com o São José, é mais dinheiro, vai ter que pagar do próprio bolso, é uma situação realmente muito complicada isso, né, Eduardo? Sim. Esse custo financeiro hoje que foi colocado para os clubes, ele é altíssimo, né? Nós temos que fazer o exame a cada 2 jogos, né? Porque esse teste, né, que nós temos hoje, ele é um teste que vale já para a próxima partida também, porque ele também vale para... Então a gente, de certa forma, como diz o Valdeci, não dá para pôr numa bolha, né? Não dá para isolar 100%, mas eles já ficam mais conscientes, os atletas são mais conscientes do momento que eles estão vivendo a partir já desse teste feito hoje. Então eles são conscientizados, então eles procuram não circular, eles procuram sair do treino e ir para sua casa. Os que estão na casa dos atletas, que é a grande maioria, eles estão quase que isolados, né? Estão quase que isolados. Isso aí, mas tem alguns que são casados, vão para casa, circulam um pouco mais, né? Então a gente toma todo esse cuidado. Mas é inviável hoje financeiramente, não tem como fazer uma coisa 100%, né? E para muito da conscientização. E a questão dos testes, né? Feito a cada 10 dias, a cada 2 jogos, né? Então isso aí também dá para a gente ter uma noção do que está acontecendo no elenco. Volta em si? Bom, voltando ao assunto futebol, né? Jogo treino no sábado contra o São Caetano, da Série A1. Gostou do treinamento, principalmente do time? Caminhamos para um bom começo de campeonato, Eduardo? O time me agrada. É um time que joga, não tem medo de jogar. É um time que tem paciência para fazer as transições, né? Da defesa para o ataque, né? Nós evoluímos. Naquele primeiro jogo contra o Santo André Paraense, contra o São Caetano, houve uma evolução, isso é óbvio, tanto física como tecnicamente. Mas é um time que eu vejo que vai chegar no meio da competição para o fim com força, com uma qualidade boa, vai chegar bem. Eu estou gostando do elenco, como eu disse, mais 2 ou 3 peças para fecharmos aí os 26, né? Para que nós tenhamos pelo menos 2 para cada posição, no mesmo nível, e isso está acontecendo. Eu estou feliz por isso, tem me agradado muito a equipe. É uma forma diferente de se jogar, essa do Ricardo, vocês sabem, talvez na divisão 1 ou 2 clubes joga dessa forma, né? E talvez isso seja um ponto positivo para o São José. Maravilha, Eduardo. Infelizmente a gente não tem mais tempo, eu quero muito te agradecer eu sei que você está numa correria danada, a gente tentou conversar contigo ontem, você estava numa reunião e hoje prontamente você achou um espacinho na agenda para nos atender. Obrigado, um grande abraço e boa estreia para a Águia do Vale no próximo sábado, com total cobertura da Rádio CBN. Muito obrigado, estamos à disposição. E sucesso para vocês, parabéns pela audiência do programa. Valeu, um abraço, obrigado. Conversamos com o Eduardo Ferreira, gerente executivo de futebol da equipe da Águia do Vale, passando pelo microfone da Rádio CBN. Volta em Cir Vicente, o Eduardo, como sempre, não foge do pau, sempre muito coerente naquilo que fala, e eu acabei entrando nesse assunto, volta em Cir, do teste de Covid, porque vai pipocar aí essa informação, eu sei que você já sabia, a informação de bastidores que a gente tinha, e é um negócio que interessa também para o São José, né, Valtencir? A todos. E o São José já está meio vacinado, entre aspas, em relação a isso, né? No ano passado, você lembra, o São José, dos 3 goleiros, 2 estavam com Covid e jogou aquele que estava machucado. Exato. Entrou porque não tinha outro, não tinha lista B, não podia usar nenhum garoto, né? Só se improvisasse um jogador de linha no gol. E o Gabriel Félix machucado ainda deu conta do recado, mas foi uma ameaça real de derrota, eliminação. Todo um trabalho que depois acabou se confirmando como vitorioso, poderia ter ido para o espaço por conta aí da pandemia. Então, São José já sabe que a situação é realmente preocupante, tem que ficar ligado, e é claro, né? Se você chamar a encrenca, ela vem.
E se você não chama, ainda corre riscos, viu Vieira? Com certeza. Valtencir Vicente, 5 segundos para sua despedida. Então, um abraço a todos e qualquer novidade aqui no jogandojuntos.com.br. Até amanhã. Valeu, Valtencir Vicente, o melhor de todos, passando pelo microfone da Rádio CBN, como diz Paulo de Carvalho, esgotando o assunto da Águia do Vale. Com os destaques do Valtencir Vicente, este bate-papo com Eduardo Ferreira coloca um ponto final no Parada dos Esportes de hoje, em nome de Padaria Flor de P, 2 endereços em São José dos Campos para melhor atendê-lo. Jardim Aquários e também Jardim Paraíso, Central das Antenas, onde tem tudo para sua TV, tudo em produtos Century. Rua Rubião Júnior 316, no centro da cidade. Nova Tintas Impermeabilizantes, eficaz para quem usa, lucrativo para quem vende, em parceria com a Giga Vale. Conosco, Milclean, paixão por cuidar. E Vinac Consórcios, quem poupa na Vinac realiza todos os seus sonhos. Acesse vinac.com.br. Com os trabalhos técnicos do Capitão América, o nosso Edson Ramiro, eu, Vieira Júnior, me despeço de você e convido a você voltar amanhã a partir das 4 da tarde com muita informação do esporte regional, claro, da nossa Águia do Vale, aqui dentro do Parada dos Esportes. Fique agora com o repórter CBN. Na sequência, vem aí o Rodrigo Bocardi e a Carolina Moran com o ponto final. Grande abraço, até amanhã. Tchau, tchau. CBN, Parada dos Esportes. CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.